violência, materialismo, ateísmo. O mundo está se afastando de Deus. O mundo atual enfrenta graves perigos espirituais que têm afastado o homem de Deus. O relativismo moral nega a existência da verdade, enquanto a apostasia revela o crescente abandono da fé. O materialismo e a idolatria moderna colocam os bens e os prazeres no lugar de Deus. O ateísmo promove uma visão de mundo sem transcendência. E as guerras, as violências revelam o pecado enraizado na humanidade. Diante disso, a Igreja conclama os fiéis à conversão, à oração e uma vida comprometida com o Evangelho de nosso Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Sempre sejam louvados. Uma alegria estarmos no segundo dia dos nossos exercícios espirituais, da nossa preparação para um dos atos mais importantes da nossa vida, a nossa perfeita consagração à Nossa Senhora. Seja bem-vindo você que vai fazer pela primeira vez a consagração e também você que vai renovar. Cada vez que renovamos a nossa consagração à Virgem Maria, a Jesus por meio da Virgem Maria, o Espírito Santo renova em nós o ardor, o fervor, o desejo de sermos santos, de dar a nossa vida para cumprir a nossa missão que Deus tem para nós nessa terra. E o tema do nosso encontro de hoje, os perigos dos últimos séculos. Nós estamos nos 12 dias preliminares de desapego do mundo, de compreensão do que é o mundo segundo a Sagrada Escritura e desapegar o nosso coração, porque mesmo que estejamos na caminhada há 1 ano, 5 anos, 10, 20, 50 anos ou mais, o nosso coração sempre tem áreas dentro dele que precisam ser batizadas pelo Espírito Santo, que precisam ser revestidas da graça de Deus. Existem áreas pagãs dentro de você. Existem ainda áreas lá dentro do seu interior que precisam ser revestidas de Cristo. Mesmo que você já seja batizado, filho de Deus, já procure viver o seu batismo, tenha o Espírito Santo vivendo e atuando em você, sempre nós precisamos de conversão. Sempre. Existem áreas dentro de nós que ainda não são totalmente convertidas e que ainda são um pouco mundanas. Existe um pouco do mundo dentro de nós, o mundo no sentido que a Bíblia condena, o mundanismo, o apego às coisas materiais, a escravidão dos sentidos e dos vícios e as seduções que o inimigo usa das coisas passageiras para nos aprisionar e nos impedir a chegar às alegrias eternas. Mas vamos para o nosso tema. E quando o tema Os Perigos dos Últimos Séculos está falando, esse tema já diz muito, porque embora sempre nós tenhamos que ter atenção com esses 3 inimigos, a carne, quer dizer, nossas tendências do pecado, o demônio, que ronda como um leão tentando nos devorar, como diz a palavra de Deus, e o mundo, quer dizer, as seduções mundanas. Embora sempre esses 3 inimigos estejam presentes, sempre a palavra de Deus nos adverte dos perigos do mundo, existem tempos mais difíceis ou menos difíceis na nossa batalha espiritual. Eu quero fazer uma recapitulação breve. Você anotou vários versículos no nosso último encontro. Eu quero lembrar João 12, 25. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. Mas quem odeia a sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. João 15. Se o mundo vos odeia, sabei que me odiou a mim antes de vós. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria como sendo seus. Mas como, porém, não sois do mundo, mas do mundo eu vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. João 17, Jesus fala, o mundo os odeia porque eles não são do mundo, como também eu não sou do mundo. Pai, eu não peço que tire eles do mundo, mas que os preserve do maligno. Eles não são do mundo, como também eu não sou do mundo. Santifica-os pela verdade. A tua palavra é a verdade.
Jesus está dizendo em João 17:17, que sem a palavra de Deus, as ideologias do mundo vão tomar conta de você. Você não consegue sozinho superar as mentiras do mundo sem a luz da verdade, que é a palavra de Deus. Filho, é um apelo de Deus para você no início dessa preparação para a consagração. As ideias de Deus não são as ideias deste mundo. Você precisa ser revestido de uma mentalidade nova, diz a carta de São Paulo aos Efésios. Revestivos do homem novo, que se renova na sua mentalidade. Por isso, sem mergulhar na palavra de Deus, você não tem força. Por isso, esses versículos são importantes para você anotar. João 17, de 14 a 17, Tiago 4, de 1 a 5, e essa eu não li para você na última vez, Gálatas 6, 14, que diz assim, São Paulo diz: quanto a mim, não pretendo jamais gloriar-me a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. O que significa isso? São Paulo está dizendo, o mundo morreu para mim. O mundo morreu para mim e eu morri para o mundo. Para o mundo, eu sou desprezado, eu sou um lixo do mundo. O mundo olha para mim como algo ridículo. Eu morri para o mundo e o mundo morreu para mim. Entenda bem isso na perspectiva bíblica. Você deve ser um bom cristão, inserido no meio do mundo como um melhor cidadão. O cidadão cumpre as leis, mas o cristão não só cumpre as leis, ele ultrapassa. Se vamos dizer que uma lei diga que você não deve jogar lixo no chão, o cristão, além de não jogar, ele vai tirar daquela pessoa que jogou, ele vai limpar aquilo que outros fizeram, porque a lei de Cristo ultrapassa as leis humanas, não é? Então, a palavra de Deus está dizendo que a gente morreu para o mundo, não quer dizer que você não deva estar inserido como um bom cidadão, não é isso. Morrer para o mundo é estar desapegado dos apelos carnais, das seduções, das ideologias deste mundo e do príncipe deste mundo. Então, a palavra de Deus, com todas essas passagens, já nos diz com clareza que a gente luta contra uma mentalidade mundana, contra as seduções mundanas. Mas existem tempos que isso acontece de maneira mais difícil. Eu quero falar para você agora de alguma coisa muito importante. Aquilo que aconteceu no livro de Jó vai ser o ícone de todo esse nosso encontro, de toda a formação de hoje. Me escreve aqui no comentário se você já leu o livro da Sagrada Escritura chamado Livro de Jó. Eu quero saber se você tem esse costume de ler a palavra de Deus. Não só de ler de maneira esporádica, de ler um livro inteiro, por exemplo, livro de Tobias, livro do profeta Oséias, livro de Jonas. É importante que aos poucos você procure ler, meditar, sublinhar, fazer anotações. E esse exemplo que eu proponho hoje é do livro de Jó. Se você não leu o livro de Jó, esse livro conta de um homem muito santo, muito correto, exemplar, um grande patriarca, também muito abastado de bens materiais, e ele sempre fazendo oração, pedindo perdão a Deus pelos seus pecados e oferecendo reparação pelos pecados dos seus filhos, da sua família. Mas, de repente, esse homem tão certinho, Satanás diz para Deus que Jó só faz aquilo por interesse. Ele diz, olha, você não sabe, mas e se tiver no coração de Jó somente interesse? Se ele não amar de verdade os teus caminhos, deixa eu tocar nos bens dele, você vai ver que ele vai te amaldiçoar. E misteriosamente, esse é chamado o grande mistério da iniquidade. Por que Deus permite o mal agir no mundo? O livro de Jó questiona esse assunto. E o inimigo vai testar Jó. E Jó perde tudo. Mas aí o demônio furioso vê que Jó não blasfema contra Deus e ele diz assim, pele por pele, um homem dá tudo pela sua saúde, deixa eu tocar na saúde dele e ele vai te amaldiçoar. Então Jó fica terrivelmente enfermo, com uma lepra, com uma enfermidade terrível e no auge do seu sofrimento, ele louva e glorifica a Deus. Então, depois de todo esse sofrimento, os amigos de Jó vêm
e humilham ele, vêm para ajudar, mas acabam humilhando, fazendo ele sofrer, dizendo só pode estar acontecendo isso por culpa sua. E no final do livro de Jó, o mais impressionante acontece. Jó reza por aqueles que desejaram o seu mal e pede que Deus perdoe a eles, os seus amigos, que machucaram mais ainda o seu coração no meio da dor. Quando Jó reza pelos seus inimigos, o que acontece? Deus multiplica, Deus dobra tudo aquilo que ele tinha. E Jó, como que passa por uma morte e ressurreição. O livro de Jó é uma prefiguração de Jesus Cristo. Todo o Antigo Testamento é uma preparação para a vinda de Jesus Cristo. Mas o livro de Jó, de maneira especial, está prefigurando aquele que iria sofrer sendo inocente, realmente sendo inocente, e que depois iria ressurgir. E com esse sofrimento iria trazer a vitória para toda a sua descendência, todos os seus filhos, né? Então, o livro de Jó não está profetizando somente a pessoa de Jesus Cristo, mas como diz a Bíblia, Jesus, ele é a cabeça e ele formou um corpo para si, que é a sua igreja. A igreja de Jesus Cristo, junto com ele, com a cabeça, formam o Cristo total. O Catecismo da Igreja Católica nos ensina que aquilo que Jesus passou, a sua esposa, a igreja, que somos nós, vamos passar. Tanto na sua vida pessoal, quem não passa pela cruz, pelo sofrimento, por injustiças, por momentos que a gente não entende, noites escuras, que a gente diz, cadê o Senhor? Meu Deus, por que me abandonastes? Todos nós passamos pela vida de Jó. E se nós somos fiéis, o Senhor vai nos recompensar. E se nós não somos fiéis, existe alguém que foi fiel por nós e nós podemos pedir perdão e recomeçar, porque Jesus foi o perfeito Jó. Jesus não se revoltou em nenhum momento. Na maior injustiça que foi feita com ele, Jesus amou o Pai, confiou no Pai, louvou o Pai, e Jesus foi o único que venceu todo tipo de pecado. E Jesus vencendo por nós, nós quando cairmos, podemos nos confessar, estamos lavados, inocentes de novo, pelo sangue de Jesus. Então entenda bem a formação de hoje. Aquilo que Jó atravessou era a prefiguração do que Jesus viveu, mas não só, do que você também e eu vamos viver. Mas a igreja ensina que não somente como pessoas, cada um de nós somos igreja, mas a igreja num todo, na série histórica da vivência da igreja, vai passar por isso. Está no Catecismo da Igreja Católica. Eu quero pedir que você anote essa passagem do Catecismo da Igreja Católica. Número 675 do Catecismo da Igreja Católica. 675 e seguintes, do 675 até o 677. Não é página, entenda bem, o Catecismo ele é numerado e dessa numeração é do 675 ao 677. Eu não vou ler tudo, mas eu vou ler alguns trechinhos para você. Antes do advento de Cristo, a igreja deve passar por uma provação final, que vai abalar a fé de muitos fiéis, de muitos que creem. A perseguição que acompanha a peregrinação dela na terra desvendará o mistério da iniquidade, sob a forma de uma impostura religiosa. Impostura vem de impostor, quer dizer, uma falsa religiosidade. Mesmo dentro da igreja vai entrar heresias, sempre isso aconteceu, tentando atacar a igreja, mas a pior de todas se chama apostasia, que vai trazer aos homens uma solução aparente para os seus problemas, à custa de apostasia, de abandonar a verdade. E a impostura suprema é a do anticristo, um falso Messias em que o homem glorifica a si mesmo no lugar de Deus e do seu Messias que se fez carne e habitou entre nós. Então ele vai comentar mais coisas e no último capítulo, que eu vou ler, 677, diz assim, a igreja só entrará na glória do reino por meio dessa Páscoa derradeira, quer dizer, a Páscoa significa passagem de morte para a vida. Jesus passou por essa dor e por essa vitória. Só nessa Páscoa que a igreja vai passar é que ela vai chegar nesse triunfo, seguindo o seu Senhor na sua morte e ressurreição.
Jesus diz para Santa Faustina: a esposa deve ser como o esposo. Se eu passei pela dor e obtive a vitória, vocês também vão passar pela dor. Vocês são almas esposas de Deus. Jesus fala a Santa Faustina: quando você é batizado, a sua alma se torna alma esposa de Deus, se une a Deus, é consagrada, é unida a Deus no matrimônio espiritual. Então, nós que somos almas esposas de Deus, vamos imitar a Deus na sua doação de vida e no retomar a vida, na vitória da ressurreição. Então, o reino não se realizará por um triunfo histórico da igreja, segundo um progresso crescente. Algumas pessoas acham que o reino de Deus vai ser feito por nós. Uma mentalidade somente humana. Muitas pessoas falam do reino de Deus de uma maneira somente humana, somente de um progresso. Não que a gente não deva lutar pela melhoria dessa terra, não. Nós devemos fazer isso. Mas entenda bem, a Bíblia e o Catecismo estão dizendo que não vai ser por um progresso do ser humano e da tecnologia que nós vamos conseguir o triunfo. Não. É na imitação da morte e ressurreição de Jesus que a igreja vai passar. Então, o reino não se realizará por um triunfo histórico da igreja, segundo um progresso ascendente, mas por uma vitória de Deus sobre o desencadeamento último do mal, que fará sua esposa descer do céu. O triunfo de Deus sobre a revolta do mal assumirá a forma do juízo final, depois do derradeiro abalo cósmico deste mundo que passa. Em resumo, a igreja está nos ensinando que ela vai passar por uma grande prova. Ela vai passar por uma grande tribulação. São outras passagens, se você quiser anotar, além do Catecismo, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, você pode ler de 1 a 12, vai falar de um tempo de apostasia, abandono da fé. A igreja vai ser perseguida ao ponto de passar por esse grande abalo na fé. E o mundo inteiro vai passar por isso. Mas, como dizem Amós, capítulo 3, versículo 7, Deus não faz nada sem avisar antes aos seus profetas. Deus não faz nada sem avisar aos seus profetas. Olha só, filho, Deus está dizendo que Ele vai te preparar para a prova. Ele vai te dar os meios, está escrito, não lembro o versículo, em 1 Coríntios capítulo 10, que Deus não permite que você passe por uma prova acima das suas forças. Grava bem isso no seu coração. Porque quando vier a tentação do diabo dizendo você não vai aguentar, desiste de lutar pela sua família, desiste de lutar pelos seus, você não vai aguentar. Você vai proclamar a palavra de Deus. O Senhor não permite que eu passe por uma prova acima das minhas forças. E a promessa é, junto com a prova, me dará os meios para eu superar, para eu vencer. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Você pode dizer, eu tudo posso naquele que me fortalece, como São Paulo disse na carta aos Filipenses. Você é vencedor, você é vencedora em Cristo Jesus. Você passa por momentos de cruz e de morte, de humilhações, mas o Senhor transforma a humilhação em vitória, sempre, já aqui na terra e mais ainda na vitória final, que é o céu. Então, nós devemos saber que Deus nos prepara para essas provas. E quem ama Nossa Senhora, e quem ama a Virgem Maria, essa aqui, que te ama tanto, quem já descobriu o amor dessa mãe, tem um cuidado, tem uma proteção maior. Nossa Senhora ama todos os seus filhos, mas aqueles que se colocam sob o cuidado dela têm uma graça especial, têm uma proteção maior, porque eles quiseram pedir essa proteção, se refugiaram, como diz a oração mais antiga, a Nossa Senhora, depois da Ave Maria, lá do primeiro século, gente. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Sub tum presidium confugimus, Sancta Dei Genetrix. Sob o teu refúgio nos escondemos, nos abrigamos sob a vossa proteção. Quem procura a proteção do coração de Maria, do manto de Maria, existe uma graça especial, sim. Não é que não passe pela cruz, mas Deus te prepara para passar bem pela cruz e transformar em ressurreição. Então Nossa Senhora, como diz Amós
Estou com Oséias na cabeça, Amós capítulo 3, versículo 7, anota isso. Se Deus sempre prepara os seus filhos para a prova, quem é devoto de Nossa Senhora é muito mais bem preparado, é muito mais fortalecido para passar pela cruz. Então o que acontece? Nossa Senhora tem avisado no decorrer da história da igreja os momentos difíceis que a igreja vai passar. Nossa Senhora tem prevenido para que nós possamos superar os momentos difíceis. Na história da humanidade, Nossa Senhora tem aparecido muitas vezes. Já no início do cristianismo, Nossa Senhora, a primeira aparição a Nossa Senhora foi no ano 44, preparando o primeiro apóstolo que deu a vida por Jesus, São Tiago, irmão de São João, chamado Tiago Maior. O Tiago que evangelizou a Península Ibérica. E nós, brasileiros, somos gratos aos portugueses e aos espanhóis, porque de lá que veio a evangelização, especialmente o Brasil dos portugueses, mas toda a América Latina da Península Ibérica. E quem evangelizou foi São Tiago. São Tiago foi o único que está narrado na Bíblia, o martírio dele, o único apóstolo. Ele foi o primeiro a derramar o seu sangue por Jesus. E João, o irmão dele, foi o último. Tentaram martirizar e não conseguiram. Deus fez um milagre. Quando jogaram ele no óleo fervendo, ele milagrosamente saiu daquele óleo fervendo renovado, rejuvenescido. Então, os dois irmãos, né? Tiago Maior e João Evangelista. Então, esse grande santo, São Tiago, ele estava desanimado. Ele estava sem força e sem coragem para dar a sua vida por Jesus Cristo, porque teve muitas tribulações no meio da sua evangelização lá na Espanha, lá na Península Ibérica. E Nossa Senhora apareceu para São Tiago. Nossa Senhora veio, ela estava viva ainda, não tinha passado daqui, ainda estava nessa terra, não tinha ido para o céu. E Nossa Senhora foi levada pelos anjos até o lugar onde ele estava, lá, longe de Jerusalém, lá na Espanha. A aparição de Nossa Senhora do Pilar, a primeira. Eu fui batizado numa igreja com esse título de Nossa Senhora do Pilar. Por isso que eu gosto tanto das aparições marianas, né? Aquelas que a igreja recomenda que nós possamos vivenciar. Filho, filha, presta bem atenção. Nossa Senhora preparou São Tiago, fortaleceu. Os anjos deixaram lá uma imagem que tem até hoje lá na Espanha, Basílica de Nossa Senhora do Pilar, e ali ele se sentiu fortalecido para dar a sua vida por Jesus. E deu, porque o objetivo da Virgem Maria sempre é te levar a Jesus, é te fortalecer na sua imitação de Cristo. Isso aconteceu com São Tiago, mas não só com São Tiago. Inclusive, depois de morto, São Tiago apareceu muitas vezes na Espanha e em Portugal. E toda a evangelização daquela região é atribuída à intercessão também de São Tiago, não é? Então, também no decorrer da história da igreja, a igreja passou por momentos difíceis, como Tiago passou. E Nossa Senhora foi enviada. Em inúmeras aparições, Nossa Senhora socorria os seus servos e, milagrosamente, eles venciam. Por exemplo, a Península Ibérica tinha virado cristã por causa de São Tiago, mas depois os muçulmanos invadiram e mataram quase todos os cristãos, só restando lá no norte, nas Astúrias, alguns poucos cristãos. E ali, quando eles tentaram destruir aquele resto que sobrou, Nossa Senhora se manifestou, sob o título de Nossa Senhora da Covadonga, se eu não me engano é esse título. Nossa Senhora ali fez um milagre e ali a resistência se estabeleceu e a partir dali toda a península foi evangelizada de novo. Então Nossa Senhora sempre veio de socorro da igreja, sempre ela veio amparar nos momentos difíceis. Mas o Papa Bento XVI, antes de ser Papa, como cardeal Ratzinger, disse uma coisa muito importante. Um dos sinais fortes dos tempos que nós vivemos, dizia ele, é que as aparições marianas têm se multiplicado como nunca antes. E os milagres eucarísticos. Esse é um dos sinais dos tempos que vivemos. Então você sabe que sempre Nossa Senhora apareceu, mas nesses últimos tempos ela tem aparecido como nunca antes. No século XIX e no século XX, Nossa Senhora tem vindo em socorro dos seus filhos muito mais do que nos séculos anteriores. Eu não sei se você sabe, mas o século XX
matou mais cristãos do que todo o restante dos outros séculos. Todo o restante dos 19 séculos de cristianismo, 1.900 séculos, na verdade, 2.000 anos de cristianismo. O século XX matou mais cristãos, houve mais mártires só nesse século do que em todo o restante da história da igreja, do cristianismo. Você percebe que tem algo diferente? Você percebe que o mal está sendo institucionalizado? Que o mal tem ganhado força? Que nós estamos entrando nessa fase de Jó? A igreja está vivendo e o século XXI, dizem os estudos, já está quase com o mesmo número de mártires, estando no início ainda do que no século XX, do século das duas grandes guerras mundiais. Eu quero dizer para você que o que está em Amós, capítulo 3, versículo 7, que Deus avisa aos seus profetas, Deus avisa através dos seus profetas. Nossa Senhora tem sido a profetisa desses últimos tempos. Nossa Senhora está vindo, porque em Romanos 5 diz que onde há muito pecado, Deus derrama mais graças ainda. Sempre existe mais graças, mais auxílio do céu do que maldade, do que pecado. Onde abunda o pecado, superabunda a graça de Deus. É uma promessa. Por isso Nossa Senhora tem aparecido como nunca antes. Felizes dos filhos que ouvem a mãe. Vou repetir. Feliz de você que está aqui, querendo se entregar à sua mãe do céu, para ser fiel a Jesus, como foi São Tiago. Feliz de você que quer entregar sua vida a Nossa Senhora e, através dela, ser todo de Jesus. Porque aqueles que desprezam a sua mãe do céu, eles também, cedo ou tarde, vão desprezar Jesus. Mas, irmão Luiz Maria, não é obrigatório acreditar numa aparição de Nossa Senhora. A igreja ensina que não é obrigatório. Claro que não. Mas um aluno medíocre, ele só fica com obrigatório. Na minha época, tinha que tirar nota 5 para poder passar. O medíocre só estuda para tirar o necessário. Mas aquele que ama a Deus de todo o coração, ele não quer só viver os mandamentos de Deus. Se Nossa Senhora vem do céu para avisar que vai vir um perigo, para nos afastar dos mandamentos de Deus, para levar muitas almas à perdição, ele já vai na frente, ele já se previne e ele atende o pedido da Mãe do Céu. Por exemplo, a aparição de Nossa Senhora em Quiberro, em 1981, Nossa Senhora avisou que se não deixassem o pecado da carne, da fornicação, que é o sexo fora do casamento, aquele país seria dizimado. Aquele país teria um castigo e rios de sangue iriam correr. E ela pediu que rezasse o rosário para reparar esses pecados. Não foi ouvida, não foi atendida. E o que aconteceu? Rios de sangue foram derramados naquele país de Ruanda. Se você pesquisar sobre o massacre de Ruanda, você vai ver que realmente o rio ficou vermelho de tantos e tantos e tantos cadáveres. O país massacrou, boa parte da sua população entrou, não foi nenhuma guerra civil, foi um massacre mesmo, um genocídio aconteceu. Nossa Senhora avisou antes. Essa aparição é aprovada pela igreja. Muita gente nem conhece. Feliz daqueles que ouvem o apelo da Mãe do Céu. E eu quero dizer para você algo que talvez você não saiba. Se você já sabe, Deus seja louvado. Eu peço que você divulgue isso para as pessoas. Nossa Senhora apareceu no ano de 1597, se eu não estou enganado. Deixa eu ver aqui direitinho. 1594. Vamos abrir aqui o nosso livro, na página 25. Vai dizer o segundo parágrafo. A crise de fé que se instalaria no mundo foi profetizada por Nossa Senhora séculos antes. A partir do ano de 1594, Nossa Senhora do Bom Sucesso apareceu a Madre Mariana de Jesus Torres, em Quito, no Equador, aqui na nossa América Latina. Em 1594, poucos anos, menos de um século depois do descobrimento. Em poucos anos depois do descobrimento, Nossa Senhora apareceu lá no México, a padroeira da América Latina, linda e milagrosa, infeliz do católico que não conhece ainda a aparição de Guadalupe. É impossível, até os cientistas se dobram diante do milagre inexplicável dessa aparição.
a nossa patrona, Nossa Senhora, que é a mistura das raças ali no México, 1531, mas em 1594 ela aparece no Equador, na cidade de Quito, anunciando o tempo que eu e você estamos vivendo. Nossa Senhora se preocupa comigo e com você lá em 1594. Ela anuncia um grande mal que nós iríamos viver. Santa Teresinha diz que queria viver nesses tempos mais difíceis. Mas eu e você que fomos escolhidos, não reclame do tempo que você vive. Não reclame das dificuldades desse mundo atual, porque o mundo sempre foi difícil. Jó capítulo 7, versículo 1, está escrito que a vida do homem sobre essa terra, por causa do pecado original, é uma grande luta, uma grande batalha, não é fácil. Aqui não é o nosso lugar de recompensa. Aqui é um lugar do teste, da prova de amor, de dar a nossa vida, de se gastar como uma vela no altar de Deus. A nossa verdadeira pátria está no céu, estamos exilados. Santa Teresinha dizia muito isso, porque na Bíblia está escrito assim. São Pedro, na carta dele, insiste com isso. Nosso lugar é o céu. Sempre essa terra foi chamada, como diz na Salve Rainha, de Vale de Lágrimas. Aqui é um lugar de batalha. Mas, no século XVI, 1594, Nossa Senhora anunciou que viria um tempo mais difícil, que viria um tempo de grande prova na fé, como aconteceu na vida de Jó. Assim aconteceria na igreja e no mundo. Então, continuando a leitura, a partir de 1594, Nossa Senhora do Bom Sucesso apareceu a Madre Mariana de Jesus Torres, em Quito, no Equador. Em uma de suas aparições, a Virgem Maria disse o seguinte, presta bem atenção: no final do século XIX e grande parte do século XX, surgirão muitas heresias, e a luz preciosa da fé se apagará em muitas almas, devido a uma corrupção moral que será generalizada. Gente, a luz da fé se apagar, aqui não dá tempo, mas ela teve uma visão, né, de uma luz do sacrário se apagando. E ela ficou impressionada com aquilo. Logo depois, Nossa Senhora apareceu e explicou que aquele era um sinal profético de que a luz da fé iria se apagar no século XX. Você sabe o que significa, em termos teológicos, a luz da fé se apagar? Essa passagem bíblica que eu te dei, preciosíssima, guarda com você, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Essa passagem está profetizando algo que iria acontecer na igreja que se chama apostasia. No decorrer dos séculos, a igreja teve muitos ataques que se chamam heresias. E a igreja se reunia para poder combater essas heresias. Vários tipos de heresias. Heresias atacam uma parte da fé. Mas, nos últimos tempos, a Bíblia e o Catecismo estão dizendo de uma prova maior, de uma prova final, que é um abandono total da fé. Quando o cardeal Ratzinger vai escrever sobre o perigo da teologia da libertação, ele vai dizer que essa heresia, ela deturpa a Bíblia inteira, trazendo uma nova interpretação materialista. Então a pessoa pensa que está, às vezes, lendo a Bíblia da maneira certa, está entendendo numa chave completamente marxista e abandonando a fé. Já não acredita mais em nada. Jesus não multiplicou os pães, aquilo ali foi um símbolo. A Eucaristia não é verdade, é um símbolo. Jesus não ressuscitou, é um símbolo. Tudo é material e não existe nada de transcendente, de espiritual. Então, esse abandono da fé foi denunciado por Nossa Senhora. Os cristãos começaram a viver como pagãos, foi anunciado por Nossa Senhora muito antes. Presta atenção nessa leitura. Nossa Senhora continua dizendo, vou repetir o finalzinho, a luz preciosa da fé que se apagará em muitas almas devido a uma corrupção moral que será então generalizada. Você presta atenção no mundo que você está vivendo hoje. O certo é chamado de errado e o errado é chamado de certo. A gente vive num tempo de loucura, me desculpe a palavra, de insanidade mental. Dizer que aquilo que se vê, que o preto é branco, que o branco é preto. Negar as coisas mais óbvias da moralidade, não só da moralidade cristã, mas também
da lei natural. A lei natural nos diz, foge do erro e vive o bem, foge do mal, não cometa o mal e viva o bem, faça o bem. Tem coisas que até mesmo a lei moral, a lei natural, que até um pagão saberia dizer, muitos cristãos não estão vivendo. Criaram ideologias para viver no pecado e se justificar. Estamos vivendo numa loucura. Olha o que Nossa Senhora continua dizendo. Por que essa luz da fé vai se apagar? Ela fala como? Ela diz assim, devido a uma corrupção moral que será generalizada. Nesses tempos, os ares se encherão com os espíritos malignos de impureza. Em Efésios capítulo 6, versículo 10, começa a armadura do cristão. Ali fala que a nossa luta não é contra homens de carne e sangue, mas contra os espíritos malignos espalhados pelos ares. Nesse mundo, vivemos essa batalha contra as tentações, e os demônios vão nos tentar. Existe um mistério da permissão de Deus, assim como na vida de Jó, para sermos provados e tentados pelo demônio. Porém, a profecia de Nossa Senhora, aprovada pela Igreja, ninguém é obrigado a acreditar, mas quem ama a Virgem Maria não despreza os seus apelos. Nossa Senhora está avisando que os demônios dos ares vão aumentar, especialmente os demônios chamados demônios da impureza. Irmão Luiz Maria, me explica, eu não sei o que é o demônio da impureza. Na Bíblia, no Catecismo e no ensino comum da Igreja, demônios de impureza são demônios que levam uma sexualidade exacerbada, uma vivência da sexualidade de maneira contrária aos planos de Deus. A vida na carne, a vida dos prazeres carnais, principalmente nesse pecado da sexualidade desregrada, o pecado contra a castidade, que são a masturbação, que são os pecados contra a natureza, que são os pecados da fornicação, quer dizer, sexo fora do casamento, que são a pornografia, a prostituição e muitos pecados dessa área. Nossa Senhora está dizendo que esses pecados desse tipo vão encher os ares. Vamos viver num tempo, ela está profetizando, em que quase todo mundo vai cair no pecado da carne insistentemente. Olha o que ela está dizendo. Nesse tempo os ares se encherão com os espíritos malignos da impureza, que a semelhança de um dilúvio de sujeira e imundície inundará as ruas e praças e os lugares públicos. Quem diria há um século atrás, quem diria há 100 anos atrás, que nós veríamos mulheres nuas nos outdoors? Isso era um absurdo para os tempos antigos. Quem imaginaria que as mulheres e os homens também, a tentação maior dos homens é o olhar, é o buscar. A tentação maior das mulheres é expor, é ser valorizada naquilo que os outros olham para ela. Cada um tem tentações um pouco diferentes, um pouco mais fortes num ou no outro. Então, quem diria que as mulheres andariam praticamente nuas? Em tempos atrás, isso jamais era permitido. Entende? E se tornou normal. Porque o ambiente que eu estou é um ambiente próprio para banho, por isso eu posso expor o meu corpo de uma maneira que nunca a Virgem Maria faria. Maria Madalena, que antes teve uma vida de pecado e se converteu, nunca ela faria aquilo. Imagina se você teria coragem de alguns trajes que você costuma usar se Jesus fosse visitar a sua casa, não é? Então, Nossa Senhora está advertendo, dando essa advertência de que viria um dilúvio de sujeira e imundícia inundando ruas e praças e lugares públicos. Tamanha será a libertinagem que não haverá mais almas virginais no mundo. Irmã Luiz Maria, o que são almas virginais? Eu não estou dizendo, Nossa Senhora não está dizendo que não vão existir pessoas virgens, até porque todo mundo nasce virgem, né? E até determinado período continua virgem. E muitas pessoas, principalmente na vida consagrada, são virgens até o fim da sua vida. Mas Nossa Senhora está falando de almas virginais. Eu me recordo aqui de um padre que já partiu para a casa do Papai do Céu e ele me disse que chegou aqui no Brasil, lá da Itália, em 51, recém-ordenado padre. 8 de dezembro de 51 ele chegou aqui no Brasil. E ele disse que antes ele nunca tinha visto a perna de uma mulher exposta. Nunca tinha visto a perna de uma mulher de fora. E hoje, quem pode dizer
Qual criança pode dizer que nunca viu uma imagem sensual? Que nunca viu uma imagem sensualizada de mulheres se insinuando e mostrando não só pernas, mas muitas outras partes do seu corpo? Isso é o que a igreja chama de almas virginais. Almas que conservaram tanta pureza que nem pelos seus olhos jamais entraram cenas imorais e impuras que pudesse perturbar o seu interior dessa forma. Claro, tentações todos passam, mas na história da igreja existiram muitas almas virginais, muitos eram preservados, muitos na hora do seu casamento, da sua lua de mel, era a primeira vez que estava vendo o corpo de uma mulher, impresso na sua alma o corpo da sua esposa. Hoje, você pode dizer que existem almas assim? É muito difícil. Quase não existirão mais almas virginais. Estamos num tempo que não é fácil. Estamos num tempo difícil. O nosso tempo aqui é muito curto. Nós vamos continuar na próxima formação aprofundando mais sobre isso. Mas, mesmo assim, eu quero dizer para você, nossa, são muitas coisas em pouco tempo para eu poder passar para você. Muitas aparições de Nossa Senhora aprovadas, muitos mistérios que Nossa Senhora trouxe à tona, nos preparando para esse tempo difícil. Ao menos eu quero te lembrar a visão que o Papa Leão XIII teve. Ele teve a visão de que Satanás pedia a Deus para provar a humanidade e a Igreja por um tempo de 1 século. Outras aparições de Nossa Senhora depois confirmaram as aparições em Medjugorje, as mensagens através do livro do Movimento Sacerdotal Mariano. Nossa Senhora confirma essa visão que o Papa Leão XIII teve. E nessa visão, ele via que Satanás desafiava a Deus, assim como com Jó, de que ele iria destruir a igreja, se Deus permitisse uma prova maior, uma atuação maior dele e dos demônios. E Deus permitiu. E o Papa, atônito, fez aquela oração que nós rezamos com frequência, a oração de São Miguel Arcanjo. E Nossa Senhora explica nas suas aparições que essa visão do Papa Leão XIII, de que a igreja seria provada no século XX, de uma maneira como nunca antes, estava confirmando o que ela disse lá na aparição do século XVI em Bom Sucesso. A Madre Mariana de Jesus Torres, essa mulher de Deus, ela ofereceu sua vida em sacrifício por aqueles que viveriam no século XX e século XXI, eu e você. E a visão do Papa Leão XIII, Nossa Senhora diz, ali foi o cumprimento do que ela havia avisado para a Madre Mariana de Jesus Torres. Então entenda bem que o século XX, o século das duas grandes guerras mundiais, o século da revolução sexual, o século de mais pecados do que em todos os outros. Irmão Luiz Maria, de onde que o senhor está tirando isso? Eu vou só citar para você uma mensagem de Nossa Senhora, que ela diz assim, este mundo, no livro do Padre Gobi, na data de 8 de dezembro de 1993, ela fala que este mundo se tornou 1000 vezes pior do que o tempo do dilúvio, de tão possuído dos espíritos do mal. Nossa Senhora falou que esse tempo que nós vivemos é o mais difícil. É o mais difícil. E por isso ela está dando o melhor dos remédios. Em outros tempos, mesmo muitos santos não conheceram a perfeita consagração à Virgem Maria. Você está tendo a graça de cumprir uma profecia. São Luís disse que quando viria esse tempo do triunfo da Virgem Maria e que o Espírito Santo ia renovar a face da terra, quando as pessoas colocassem em prática essa consagração, essa devoção, você está aprendendo, você vai se consagrar e você está cumprindo uma profecia. Nós estamos às portas do triunfo do coração de Maria. No nosso próximo encontro eu vou dizer para você o que o Padre Pio disse. Quando vai ser esse triunfo de Maria? Quando é que esse tempo difícil, o Padre Pio dizia, não poderíamos ter nascido num século pior do que esse que nós nascemos. Mas o Padre Pio disse quando que iria acontecer esse triunfo. No próximo encontro eu vou dizer para você. Mas antes vamos fazer o propósito do nosso encontro de hoje, antes de fazermos as orações. Hoje os santos anjos vêm ao seu encontro, juntamente com Nossa Senhora, para te fortalecer no combate espiritual.
Nós precisamos lutar pela conversão do mundo. Por isso, escolha hoje um sacrifício para esse dia e ofereça pela conversão dos pobres pecadores. Nossa Senhora, na aparição no Japão, em Akita, ela disse que sacrifícios corajosos, feitos com amor, podem impedir grandes males da humanidade. Escolha algum pequeno sacrifício, mas que você faça com grande amor. Algo que você gosta de comer, algo que pode ser uma caridade, um sacrifício pelo bem do outro, uma gentileza. Mas escolha um sacrifício hoje para você oferecer pelo mundo que nós estamos vivendo, para que Deus triunfe nesse mundo e para que você se preserve das maldades deste mundo que nós estamos vivendo. E deixe Deus renovar a sua mentalidade. Sem espírito de sacrifício, nós não conseguimos. E claro, sem oração, nós não conseguimos. Vamos fazer agora a nossa oração desse segundo dia do nosso caminho de consagração à Nossa Senhora. Veni Creator Spiritus. Ó vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai, e enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor, do Deus excelso o dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor. Nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, e concedei-nos vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Glorifiquemos a Deus Pai e ao Filho que ressuscitou, e ao Santo Espírito de Deus, por infinitos séculos. Amém. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maris Stella. Ave do mar estrela, bendita Mãe de Deus, fecunda e sempre virgem, portal feliz do céu, ouvindo aquele ave do anjo Gabriel, mudando de Eva o nome, trazei-nos paz do céu. Ao cego iluminai, e ao réu livrai também. De todo o mal guardai-nos, e dai-nos todo o bem. Mostrai ser nossa mãe, levando a nossa voz, a quem por nós nascido, dignou-se vir de vós. Suave mais que todas, ó Virgem sem igual, fazei-nos mansos puros, guardai-nos contra o mal. Ó dai-nos vida pura, guiai-nos para a luz, e um dia ao vosso lado possamos ver Jesus. Louvor a Deus o Pai, e ao Filho o sumo bem, com seu divino Espírito, agora e sempre. Amém.